Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre Redmi Note 13 5G, um smartphone que teoricamente teria que ser superior à versão 4G, mas na prática é assim em alguns pontos, mas em outros pontos ele acaba não sendo. E por isso é um aparelho que não me agradou tanto assim. Apesar disso, eu vou trazer aqui 7 motivos para você comprar o Redmi Note 13 5G. Mas eu também vou trazer 4 motivos para você não comprar. E no final desse vídeo eu também vou dar o meu parecer sobre a minha opinião a respeito do Redmi Note 13 5G, se ele vale a pena, se ele não vale a pena, quais são os problemas, as vantagens e desvantagens dele. Então assiste esse vídeo até o final para você saber tudo. Você que está querendo comprar um Redmi Note 13 5G, assiste esse vídeo antes de bater o martelo e comprar o aparelho. Então assiste, porque vai valer muito a pena. Só que antes, quero pedir para você clicar aqui, ó, no botão do gostei, para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Então dá essa força, dá essa moral, dá essa contribuição clicando aqui no gostei, só isso, tudo que eu peço é isso. E você que ainda não é inscrito, bom, vou pedir mais uma coisa, vai, tá certo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para ser notificado de todos os novos vídeos e torce Big Geek você também. E olha só, vou começar esse vídeo com os motivos para comprar, o que já é a tradição aqui, mas provavelmente já devo colocar uns mas aqui nos próprios motivos para comprar. E o primeiro deles, bom, display aqui do Redmi Note 13 5G é excelente, temos uma tela AMOLED com resolução Full HD+, 2400 por 1080 pixels, proporção de 20:9, taxa de atualização 120 Hz, bordas bastante finas, tanto na parte superior quanto na parte inferior, excelentes ângulos de visão, cores bastante vibrantes e um brilho máximo de 1000 nits. Olha, é uma tela AMOLED aqui com uma qualidade muito boa e bastante superior à da maioria dos concorrentes em sua faixa de preço. Tem vários aparelhos que não trazem uma tela tão boa quanto a do Redmi Note 13 5G. Mas ela traz algumas bizarrices. Primeiro, o brilho de 1000 nits é muito bom, você vai ter uma boa legibilidade mesmo com o aparelho sob o sol. 1000 nits com certeza vai entregar aqui uma boa legibilidade. Mas comparando com a sua versão, entre aspas, inferior, o Redmi Note 13 4G, serão 800 nits a menos. Isso porque a versão 4G chega a 1800 nits, enquanto que a versão 5G chega a 1000 nits. Isso é um pouco estranho. E ainda temos a questão do sensor de tais, que na versão 5G fica na parte lateral. É um sensor muito bom, bastante rápido, a posição é muito boa, mas é estranho a gente ver o sensor de tais na tela somente na versão 4G, que, como eu falei para vocês, seria uma versão inferior à versão 5G, mas que traz aí uma tecnologia mais atual, digamos assim, né, que é o sensor de tais na própria tela. Então tem essas ressalvas, mas olhando a tela isoladamente, sem comparar com a versão 4G, é um display excelente e eu gosto bastante da qualidade da tela, nada para reclamar, somente elogios. O único problema é quando a gente coloca mesmo o Redmi Note 13 4G lado a lado, aí a gente começa a ver algumas desvantagens. Segundo motivo para você comprar o Redmi Note 13 5G é o fato de que a Xiaomi parou de usar 4 GB de memória RAM na família Redmi Note. Isso é muito positivo, os aparelhos trazem pelo menos 6 GB, então mesmo que você compre a versão mais simples, a versão mais barata, ela virá com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. E você pode chegar até 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Apesar que a diferença de preços entre as duas versões é muito pequena, no caso da versão 5G, nesse momento, ela não existe. A versão com 6 GB de RAM e 128 GB e 8 GB de RAM com 256 GB estão com praticamente o mesmo preço, o que é bem bizarro também. Então, por causa disso, vai na versão com mais memória RAM e mais armazenamento também. Mas em todo caso, mesmo na versão mais básica, ela vai trazer 6 GB de RAM. O terceiro motivo para você comprar esse aparelho estão nos seus acessórios, e nesse ponto o Redmi Note 13 5G manda muito bem. Só faltou mesmo o fone de ouvido, que a Xiaomi acho que nunca mandou em seus aparelhos, nunca eles vieram com fone de ouvido, mas no resto a caixa vem bem recheada. Temos aqui carregador de 33 watts, que é mais do que o dobro aí de concorrentes como os da Samsung, e também supera muitos modelos da Motorola. Temos também capinha, película pré-aplicada no aparelho, ele traz cabo USB tipo C, manuais e ferramenta de remoção do SIM card. Então temos capinha e película para proteger e temos um carregador bem potente de 33 watts. Então com certeza temos aqui um pacote bem recheado que vem junto com o aparelho. O próximo motivo para você comprá-lo está na conectividade. O Redmi Note 13 5G traz Wi-Fi Dual Band, vem com Bluetooth 5.3, traz uma entrada para fone de ouvido, inclusive essa entrada suporta áudio em High Res, algo que a versão 4G não possui.
também traz o NFC, que pode ou não vir na versão 4G, mas pelo menos na versão que eu testei, ela não trouxe o suporte ao 4G. A versão 5G, essa sim, traz o suporte ao NFC. Mas aqui eu acrescento um mas, eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouquinho, mas o aparelho não vem com áudio estéreo, algo que está presente na versão 4G, o que acaba sendo uma ressalva aqui em relação à versão 5G. Próximo motivo para você comprar esse aparelho está na sua interface, ela é ágil e rápida. E aqui, inclusive, o aparelho até está melhor do que a versão 4G, eu achei a versão 5G bastante ágil aqui, não aconteceu tanto no início, eu não sei se tinha algum problema de software, mas depois que ele recebeu a sua última atualização, ele ficou bastante ágil, dificilmente apresenta engasgos, eles vão acontecer, mas raramente isso vai ocorrer, então temos aqui um desempenho muito bom e é uma interface bastante ágil, bastante rápido. O aparelho veio com o Android 13, mas foi atualizado rapidamente para o Android 14 e para a interface HyperOS, traz aí os novos recursos como aplicativos em janela flutuante, com atalhos para você inverter de janela flutuante para tela dividida ou de tela dividida para janela flutuante, dá para você fazer captura de tela deslizando com os 3 dedos de cima para baixo, ou se você tocar e segurar com os 3 dedos, você consegue capturar uma screenshot parcial, tem atalho no botão liga-desliga para você acionar alguma função, como lanterna ou a câmera, por exemplo. O aparelho também traz a possibilidade de ocultar aplicativos e você pode proteger esse acesso por senha e também dá para bloquear diretamente os aplicativos. Mesmo com o aparelho desbloqueado, quando você for acessar determinado aplicativo, ele vai pedir a senha ou a biometria para poder desbloquear. São recursos bastante úteis, principalmente aqui no Brasil. E o próximo motivo para você comprar esse aparelho está no seu desempenho. Aqui ele também manda muito bem. Como eu falei para vocês, ele vem com pelo menos 6 GB de RAM, mas pode chegar até 8 GB de memória RAM e serão até 256 GB de armazenamento. E aqui nesse ponto, o Redmi Note 13 5G é bem melhor do que a versão 4G. Ele traz um chipset mais atual, o Dimensity 6080, que além de contar com suporte a Z5G, vem com núcleos mais novos, mais atuais. 2 de performance da série A76 e 6 de eficiência energética da série A55, rodando até 2.4 GHz. E a GPU é a Mali G57 MC2. A diferença no Antutu vai ser de mais ou menos 80, 90 mil pontos. Então o aparelho não traz um saldo gigante de desempenho, mas ele tem uma boa diferença em relação à versão 4G. O desempenho vai ser melhor, principalmente quando você estiver jogando games como Asphalt 9, COD, Shadowgun Legends, eles irão rodar com uma melhor qualidade, com uma melhor fluidez aqui no Redmi Note 13 5G. Desempenho acaba sendo o grande diferencial. E o sétimo motivo para você comprar o Redmi Note 13 5G está no seu design. Ele é um aparelho bastante fino e muito leve, e até surpreende nesse aspecto. Inclusive ele é mais fino e mais leve do que a versão 4G. Para vocês terem ideia, ele traz apenas 7,6 mm de espessura contra 8 mm da versão 4G, e o seu peso é de 175 gramas contra 189 da versão 5G. Tudo isso trazendo a mesma bateria de 5 mAh. Olha, em termos de visual, eu até acho a versão 4G mais bonita, porque ela mudou mais em relação à geração passada. A versão 5G é praticamente a mesma do Redmi Note 12 5G, da geração passada, então não mudou muita coisa. Mas o smartphone bonito, que tem um visual legal, apesar da tampa traseira e das bordas feitas em plástico, o aparelho visualmente é muito bonito, e o fato de ser tão fino e tão leve, passa até a sensação de ser um smartphone mais premium do que realmente é. Bom, e agora vamos aos 4 motivos para você não comprar o Redmi Note 13 5G. Eu já vou começar por um bem bizarro, que é o fato do aparelho não trazer áudio estéreo. Bom, tem outros aparelhos nessa faixa de preço que também não trazem áudio estéreo, mas o bizarro é que a versão 4G conta com esse recurso. A versão 4G tem áudio estéreo, enquanto que a versão 5G não traz esse recurso. Tá certo que a versão 5G vem com suporte a áudio Hi-Res através da porta P2 para fone de ouvido, algo que não está presente na versão 4G, mas ainda assim, né? A gente esperava que o aparelho trouxesse pelo menos o áudio estéreo. Ele vem com sensor infravermelho, vem com NFC, que nem sempre está presente na versão 4G, mas eu gostaria que ele tivesse também o áudio estéreo. O segundo motivo para você não comprar o Redmi Note 13 5G está na questão das câmeras. Aqui é basicamente o mesmo motivo da versão 4G. As câmeras são, sim, muito boas, consegue fazer ótimas fotos em todas as situações de luz, vídeos já não são tão bons assim. Mas o problema mesmo é que quando você compara o Redmi Note 13 5G com os seus concorrentes nessa faixa de preço, e aqui a coisa já piora um pouco mais porque são concorrentes com um preço mais elevado, ele acaba ficando para trás. Você já tem aparelhos nessa faixa de preço que filmam em 4K, o
Redmi Note 13 5G só filma em Full HD, consegue fazer vídeos com uma qualidade melhor, com uma definição melhor, com mais fluidez, mesmo de dia. Então a gente percebe que o Redmi Note 13 5G acaba ficando um pouquinho para trás. Tem câmeras boas sim, mas elas não são tão boas quanto alguns concorrentes nessa faixa de preço. E olha que temos aqui um sensor principal de 108 megapixels, né, que acaba sendo o diferencial do aparelho. Ele tem uma lente ultra-wide de 8 megapixels, aqui já não chega a ser uma grande vantagem, porque na sua faixa de preço já temos vários aparelhos que trazem lente ultra-wide. E ele vem também com uma lente macro de 2 megapixels, enquanto que a câmera frontal tem 16 megapixels, todas elas conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. O terceiro motivo para você não comprar está na questão das atualizações. Infelizmente a Xiaomi não é clara em relação à sua política de atualizações, tanto que o Redmi Note 13, na versão 4G e 5G, ambos vieram com o Android 13 e com a interface MIUI 14. A versão 5G, pelo menos, ela foi atualizada mais rapidamente para o Android 14 e para o HyperOS. A versão 4G demorou bem mais para receber essa atualização. Mas enfim, os dois foram atualizados. O HyperOS trouxe aí novos recursos, o que é bem legal, mas a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Será que o aparelho vai receber o Android 15? O Android 16? Será que ele vai receber um HyperOS 1.5, 2.0? Isso não está bem claro. A Xiaomi ela não divulga a sua política de atualizações e normalmente essas atualizações também demoram bastante para chegar. É só ver o próprio caso aí da família Redmi Note 13, que foi lançada com o Android 13, e eles já poderiam ter chegado no mercado com o Android 14. E por fim, temos um ponto crucial, que é a questão do preço. E aqui é onde eu vejo a maior vantagem do Redmi Note 13 4G, que está saindo ali por R$ 1.047, R$ 1.147 no momento que eu gravei o vídeo do Redmi Note 13 4G, enquanto que essa versão aqui, a versão 5G, apesar dela trazer até alguns pontos inferiores em relação à versão 4G, ainda assim ela é bem mais cara. Ela está saindo por R$ 1.498 na versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. O bizarro é que a versão com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento eu encontrei por praticamente o mesmo preço, R$ 1.490, então nem compensa comprar essa versão agora, a não ser que você conseguir encontrar com preço mais em conta. Se eu achar, eu vou deixar o link na descrição. Mas o preço que eu encontrei esse aparelho foi aqui nessa faixa de R$ 1.500, e por R$ 200 a mais você pode pegar o Poco X6, que na minha opinião é um aparelho mais redondinho, é um smartphone que vai trazer mais performance, que já vem com um carregador mais potente na caixa. Então a diferença de preços, pegando até mesmo smartphones da própria Xiaomi, como é o caso do Redmi Note 13 5G e o Poco X6, tudo isso faz com que o Redmi Note 13 5G não seja uma opção tão interessante assim. Eu acredito que esse aparelho deveria custar ali por R$ 1.300, R$ 1.350, eu acho que nesse preço ele seria uma boa opção de compra, mas aqui, por esse valor que ele oferece, tem muitos concorrentes que são melhores do que ele, que vão trazer câmeras que filmem em 4K, trazem proteção contra água e poeira, trazem mais recursos do que o Redmi Note 13 5G. E até mesmo isolando o aparelho com outros smartphones da Xiaomi, como é o caso do Poco X6, ele acaba ficando em desvantagem. Bom, e vocês? O que vocês acham sobre o Redmi Note 13 5G? Vocês comprariam esse aparelho? Deixa aí sua opinião nos comentários para a gente continuar esse bate-papo. E não esqueça também de clicar no gostei para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e ajudar o canal BGeeks a continuar crescendo. E não esqueça também de se inscrever. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!